Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Que alegria poder nos encontrar mais uma vez aqui através do nosso canal do YouTube para juntos meditar a palavra de Deus. E desde já peço encarecidamente a você que me ajude a evangelizar, deixando o seu like, compartilhando aí com seus grupos, contatos aí, né, da família, WhatsApp, tantos grupos que nós temos. Vamos compartilhar também esse nosso vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. É fácil. É só você clicar em inscrever-se, que fica aqui embaixo em vermelho, tá bom? Lembrando que você só se inscreve uma vez apenas, não precisa se inscrever mais se já é inscrito, tá bom? Hoje, então, nessa segunda-feira da terceira semana de Páscoa, nesse dia 27 de abril de 2020, somos convidados para refletir o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 22 a 29, que vai nos narrar o seguinte: No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que antes havia um só barco e que Jesus não tinha entrado nele com os discípulos, os quais tinham partido sozinhos. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que Jesus não estava aí, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Encontrando-o do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo pão, pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois a este, Deus Pai o assinalou com o seu selo. Perguntaram então: que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então percorrendo essa nossa caminhada na compreensão, na assimilação sobre a ressurreição de Cristo. Estamos então olhando para o Evangelho de hoje, nós podemos então perceber que este Evangelho se torna totalmente atual em nossos dias. Porque muitas pessoas vão ao encontro de Deus, buscar a Deus, somente nos momentos de dor, de sofrimento, de necessidade. Ou não é assim? Muitas comunidades, nós temos então comunidades cheias, principalmente em missa de sétimo dia, de casamento, batizado, mas nos dias normais não encontramos essas mesmas pessoas. Por quê? É o que nós ouvíamos no Evangelho há pouco. A multidão, então, depois de Jesus multiplicar os pães, eles então olham para o local e percebem que Jesus não estava lá. Percebe que o barco a qual então Jesus ele tinha chegado até ali já não estava, mais que os discípulos partiram sozinhos e Jesus permaneceu. Então estavam procurando Jesus. E muitos nos dias de hoje também procuram Jesus. Mas qual a intenção, qual a finalidade a qual então eles buscam Jesus? Que eles buscam Deus. Ali então, eles percebem que Jesus já não estava mais ali. E eles então pegam o barco, vão lá em Cafarnaum e lá encontram Jesus. E encontrando Jesus, vão perguntar: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus vai nos dar a resposta para essa pergunta a qual fiz há pouco. Vocês então vieram atrás de mim, não porque vistes sinais, mas porque comeram e ficaram satisfeitos. Ou seja, a multidão encontrou em Jesus alguém que supre as suas realidades físicas, as suas necessidades físicas. E Jesus então vai dizer: olha, esforçai-vos não para buscar o alimento terreno, porque esse qualquer um pode dar. Esforçai-vos para buscar o alimento celeste. Esse sim sacia a verdadeira fome e aponta para nós uma realidade essa que não perece jamais.
estão voltando para a nossa realidade. Muitos também hoje buscam a Deus somente atrás de milagres, de graças, de necessidades. Enquanto nós devemos então buscar a Deus para poder então acolher todo esse projeto de vida que Ele tem para cada um de nós. Deus não quer somente, e não que Ele não estou dizendo com isso, que Ele não realize seus milagres, suas curas, prodígios, realiza sim. Mas não podemos nos contentar com somente isso. É tão pouco diante daquilo que Deus tem para poder nos oferecer. É preciso buscar as coisas de Deus, as coisas do alto. Como a carta aos Colossenses vai nos dizer. A primeira leitura de hoje mostra para nós o testemunho de Estevão. Estevão, então, homem cheio do Espírito Santo, de sabedoria, a tal ponto que ninguém podia resistir à sua sabedoria. E o que as autoridades religiosas fazem? Armam contra ele um falso testemunho. Vão dizer para algumas pessoas, digam que ele estava falando mal de Moisés. E é justamente isso que fazem as pessoas. E ali o que acontece? Então todos se encolerizam porque eles aceitavam, era a doutrina deles de Moisés, e não podia se mencionar, falar algo contra toda aquilo que era a doutrina da sua fé. Então, muitos se encolerizam contra Estevão, só que Estevão não repudia, ou melhor dizendo, não paga o mal com o mal. E todos estão apreensivos diante da resposta que vai surgir da boca desse grande homem. Então, meus queridos e amados irmãos, muitas vezes na nossa vida, nos nossos momentos de raiva, de ira, de ódio, nós queremos pagar o mal com o mal, e não é esse o caminho. Nós que nos alimentamos do Cristo, que assumimos uma vida de testemunhas do ressuscitado, precisamos então monitorar as nossas atitudes, para que elas sejam coerentes com os valores do Evangelho e não deem um contratestemunho desse Deus de amor e da vida. Olha só, Estevão podia então encolerizar-se, brigar, mas não foi nada disso que ele fez. Pelo contrário. E eles então, diz aí o finalzinho da primeira leitura, olhando, fitando os olhos em Estevão, vê a sua face transfigurar, como a face de anjo. Então essa deve também ser a nossa postura. Só que infelizmente a nossa face, em vez de transfigurar na face do anjo, ela torna-se vermelho de ira, de raiva, de ódio. A tal ponto que se pudermos ir, e aí está o grande problema da questão das armas. Se a pessoa estiver ali armada, ela pode tirar a vida da outra. Então percebem, meus queridos amados irmãos, que a questão não é o armar a sociedade, mas sim é a gente ensinar, educar as pessoas, apesar que não, se nós tivermos postura, atitudes cristãs autênticas, não precisa arma, porque resolveremos tudo no diálogo. Esse é o caminho, é o melhor caminho para resolvermos nossos impasses. E assim então, meus queridos e amados irmãos, poderemos progredir na lei de Deus. É como o salmista de hoje nos convida a rezar. Feliz quem na lei de Deus vai progredindo e trilhando seus caminhos. Seremos felizes dessa forma e não de outros meios que a comunidade, ou melhor dizendo, a sociedade vai nos impor nos dias de hoje. Peçamos então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então buscar, lutar, nos esforçar para poder então alcançar o alimento celeste, esse que sacia a fome autêntica do ser humano, para que assim possamos nos transfigurar diante de atitudes, não somente o rosto, mas com atitudes de misericórdia, de compaixão para com todos aqueles que nos perseguem. É assim que nós vamos progredindo na lei de Deus. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, interceda por nós, nos ajude a vivermos essa proposta do Evangelho. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Rainha da Paz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.